Você já viu falar do linfoma de grandes células relacionado ao implante mamário, a prótese de silicone, também chamado de BIA-ALCL? Vamos discutir um pouco sobre esse assunto, que é um tema bastante comum atualmente. Olá, meu nome é Francisco Claro de Oliveira Júnior, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vou discutir um pouco nesse vídeo a respeito do linfoma de grandes células relacionado ao implante mamário, também chamado de BIA-ALCL. O que significa isso? O BIA de Breast Implant Associated, ALCL de Anaplastic Large Cells Lymphoma, que é o linfoma de grandes células anaplásico associado ao implante de silicone. Essa entidade é uma entidade rara, tá? Então, assim, foram relatados ao longo desses 50 anos que se coloca a prótese de silicone. O FDA nos Estados Unidos, a última casuística do ano passado, tem registrado 722 casos, né, no mundo inteiro sobre essa entidade. Ou seja, em mais de milhões de próteses de silicone que são colocadas anualmente, tem registro nos últimos 50 anos de menos de 1.000 casos, o que é uma casuística muito baixa, não pode ser considerado, portanto, um risco, né? Mas é uma dúvida bastante comum e é uma preocupação que, claro, deve ser abordada. O linfoma ele é uma doença linfoproliferativa, ou seja, você tem um estímulo crônico do sistema linfático, que é o sistema de defesa do nosso corpo, e o nosso corpo passa então a produzir linfócitos em excesso. Os casos, a maior casuística foram em próteses que tem uma textura, que são texturizadas, principalmente macrotexturizadas. A gente até viu no ano passado que teve um dos fabricantes de prótese que retirou sua prótese do mercado, não porque foi obrigado a retirar, mas eles preferiram uma investigação melhor das causas do quadro, porque foi a prótese que mais teve linfoma, né? O que se tem associado em alguns países é principalmente a essa textura, porque não foi observado apenas na prótese de preenchida de silicone, mas também em expansores que tinham uma superfície mais rugosa. Então, o que acontece? Duas causas possíveis para isso seria que essa rugosidade faria um microatrito em volta da prótese. Isso faz com que a cápsula do silicone ela acaba sendo um pouco mais espessa e tivesse uma reação inflamatória um pouco maior, e esse microatrito leva a uma inflamação crônica que estimula o sistema linfático. Uma outra hipótese que surge também é que as rugosidades da prótese ela favoreceria a implantação de bactérias entre as rugosidades. Uma vez a bactéria nesse local, ela criaria uma defesa, um escudo em volta dela que a gente chama de biofilme. E com isso, as células de defesa do nosso organismo não conseguiriam atacar essas bactérias e os antibióticos também não penetrariam nesse biofilme. Entretanto, essa bactéria ela fica cronicamente liberando toxinas, endotoxinas, que fica constantemente estimulando esse sistema linfático para dar o que a gente chama também desse linfoma. Então, assim, isso tudo são hipóteses, não existe nada real, tanto que, assim, a Anvisa, tudo, ainda não tirou do mercado as próteses, elas estão autorizadas, porque os raros casos que surgiram são uma incidência muito pequena para poder ser considerado um risco. Então, assim, a prótese de silicone ainda é um procedimento considerado seguro. Os lugares que mais tiveram esses casos de linfoma foram principalmente a Austrália e Nova Zelândia e alguns casos nos Estados Unidos. E tiveram muito poucos casos aqui no Brasil, Europa. O Brasil é o segundo país do mundo que mais coloca implante mamário e a incidência aqui é bastante baixa. O tratamento. Todos esses casos foi evidenciado que a retirada da prótese, juntamente com a cápsula que reveste a prótese, ele é o tratamento de escolha, pois o que acontece? O estímulo estaria não só na prótese, como também nessa região da cápsula. E o linfoma ele se forma geralmente na cápsula. Então é necessário a retirada do implante e da cápsula. Casos mais avançados necessitaria sim de um tratamento de quimioterapia até radioterapia. E quais são os sintomas mais comuns? A primeira manifestação do linfoma, ele geralmente aparece com um seroma tardio. O que é seroma? É um acúmulo de líquido em volta da prótese. Então a pessoa tem a prótese, depois de alguns meses ou anos, estava tudo bem, começa a crescer a mama, a aumentar de tamanho, vai fazer os exames lá de ultrassom, tudo, e vê um acúmulo de líquido bastante grande. Isso é um dos primeiros sintomas relacionados ao linfoma. Não significa que um seroma tardio seja linfoma, pode ficar tranquilo. O seroma tardio, ele é até relativamente comum, tá?
mas ele não é um linfoma. Então, assim, fez esse seroma tardio, é necessário fazer uma punção, avaliar o que tem o líquido, vai ser pesquisado se tem células características de linfoma. Se for constatado um linfoma, aí sim tem que seguir o tratamento, que é retirado da prótese a cápsula, até fazer o estadiamento para ver em que nível que está, se é uma doença precoce ou se já está num nível mais tardio. Mas na grande maioria, eles geralmente são reações inflamatórias do organismo, presença às vezes de bactéria, então muitas vezes você só faz a punção, a retirada desse líquido e resolve o problema. Alguns casos precisa não só fazer a retirada do líquido, como também fazer a troca da prótese. Então você limpa, tira essa prótese e coloca outra prótese e resolve também o problema. Então não significa que seroma tardio seja linfoma. O uso da prótese, então, ela é considerado bastante seguro. Inclusive, assim, quando você tem um câncer de mama, faz a retirada, a mastectomia, tudo, é a prótese de silicone que é colocada no lugar para substituir essa mama na grande maioria das vezes. Aqui embaixo eu coloquei alguns links de alguns vídeos que eu já falei sobre o linfoma, algumas outras doenças relacionadas a implante mamário, como síndrome ásia, como a síndrome do silicone e até mesmo os tratamentos propostos, que estão ali envolvidos a reconstrução com tecidos locais, a mastopexia e até mesmo a lipoenxertia, que é a utilização da gordura aspirada de outras áreas do corpo, que é injetada em substituição então ao silicone. Obrigado por assistir meu vídeo. Se gostaram, curta, ativem o sininho e nos vemos na próxima semana.